Olá, já está gravando? Olhem só, eu estava aqui de olho no meu celular. Essa coisa de celular na mão é uma coisa incrível para todos nós nessa época aí de redes sociais, né, de mensagens rápidas, curtas, breves, não é não? Então eu serei breve na minha apresentação. Vamos falar de narrativas breves. Eu vou dizer que eu sou Marcelino Freire, escritor. Com licença, chegar até a casa de vocês, a varanda, o quarto, a sala, a cozinha. Vocês que estão me assistindo, não se sabe onde, mas estão aí querendo saber quem é essa pessoa que estava mal educada segurando o celular quando deveria ter dado aí boa tarde, boa noite, bom dia. Então, olhem só, eu sou Marcelino Freire, escritor, sou de Pernambuco, do sertão de Pernambuco, uma cidade chamada Sertânia. Vocês conhecem? Ela existe, é uma cidade que existe. Eu tenho o maior orgulho de ser sertanense e sertanejo. Minha mãe teve 9 filhos. Imagine, 9 filhos. Eu sou o caçula dessa família de 9 filhos. E em certo momento minha mãe disse: eu quero que os mais novos estudem, essas crianças precisam estudar, porque era muito difícil estudar na minha época, caminhava-se muito para poder estudar, né? E a gente está falando de estudo aqui, eu estou aqui com vocês, parceiros e parceiras, estudantes, professores, mestres, mestras, né? Eu tenho o maior orgulho de nossos professores e professoras que vão aparecendo pelo nosso caminho. Então a minha mãe queria de qualquer forma que a gente estudasse, foi com a gente para Paulo Afonso, na Bahia, ou seja, quase que eu fiquei na Bahia, aí não fiquei na Bahia. Com 8 anos de idade, a minha família toda foi para o Recife. E eu querendo ser poeta. Desde que li um poeta chamado Manuel Bandeira. Mas para que serve uma poesia? Que maluco é esse que foi escolher poesia numa família de 9 filhos? Então, eu, por insistência da minha mãe, essa coisa, estude meu filho, estude meu filho, estude meu filho. Aí eu já estava lendo tudo que parava na minha mão, e aí eis que aparece a poesia do Manuel Bandeira. Eu tinha 9 para 10 anos de idade. Posso dizer a poesia para vocês? É algo breve. Eu sei que a gente fica tão apressado, né, nessa época aí de correria, né? O poema dizia assim, se chamava O Bicho. Então imagine eu com 9 para 10 anos de idade lendo uma poesia chamada O Bicho, achando que se tratava de um bicho. Vamos ver o que é que a poesia diz? Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando encontrava alguma coisa, não examinava, nem cheirava, engolia com voracidade. Este bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. Este bicho, meu Deus, era um homem. Vou repetir, eu estava lendo um poema. Ele disse que tinha um bicho catando comida entre os detritos. Eu não sabia o que era detrito, mas coisa boa não era. Aí ele ficava catando aquela comida e eu dizia: esse bicho é um cão. Aí o poeta diz: não era um cão. Esse bicho era um gato. Não, não era um gato. Este bicho era um rato. Não era um rato. Este bicho era menor do que todos esses bichos. Era um homem catando comida no lixo. Eu fiquei tão impressionado com aquilo. O poeta tinha tão pouco tempo para conversar comigo e já me disse um recado desse, na chincha, né? Me chamou ali na chincha e disse: um poeta que diz isso, que eu sabia que tinha um homem catando comida no lixo, mas eu não enxergava. O poeta se viu para chamar minha atenção para aquele homem que estava catando comida ali, na minha rua, no meu bairro, na minha cidade, no meu estado, no meu país. Aí eu disse: eu quero esse poeta, eu quero que esse poeta diga mais coisas para mim. Um recado tão breve e que modificou a minha vida, meus amigos e amigas. Aí eu fui ler a poesia do Manuel Bandeira e fui me deparando com a poesia do Manuel Bandeira, um poeta que dizia que era um poeta menor. Porque ele, quando era adolescente, eu acho que deve ter gente aí com a idade dele, ali na época em que ele descobriu que estava com tuberculose, um médico chegou para ele e disse: você tem poucos anos de vida. E ele morreu com 80 e poucos anos, esperando sempre a morte chegar. A gente sabe que a morte vai chegar em algum momento, mas você ser avisado de que você pode morrer a qualquer instante é diferente, né? Então, eu me cerquei desse poeta que foi dizer muitas outras coisas para mim, em recados sempre muito breves e muito pontuais, para eu estender o meu olhar para a compreensão do mundo. Eu que era tão pequeno, né? E aí eu segurei na mão desse poeta e segui firme, né? Aí fui descobrindo outras coisas. Já disse aqui que ele dizia que era um poeta menor. Eu sou um poeta menor, perdoai, porque eu não consigo ser arquiteto.
ele tem uma outra poesia que ele diz assim: criou-me desde eu menino para arquiteto o meu pai. Foi-se-me um dia a saúde, fiz-me arquiteto, não pude. Eu sou poeta menor, perdoai. Fiz-me arquiteto, não pude. Eu sou poeta menor, perdoai. Aí eu li aquilo, aí eu sentia que eu nasci de 7 meses, viu? 7 meses eu nasci, também fui apressado. Minha mãe disse que eu nasci de 7 meses para poder estudar mais. Estude, meu filho, que você tem 2 meses a mais de estudo do que os outros meninos. Então, acho que eu estudei, eu nasci para poder estudar mais, né? E aí, ele dizia que era um poeta menor, perdoai, criou-me desde o menino para arquiteto meu pai. Eu disse, mãe, eu sou um poeta menor, perdoai. O que é isso, menino? Eu sou um poeta menor, perdoai, eu quero ser poeta. Agora, desconfiem, viu? Só entre a gente aqui, de quem vocês acham que é menor. Sabe, às vezes a gente diz assim, fulano quer fazer isso da vida, é uma pessoa menor. Menor, 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 enorme, enorme. Menor, menor, enorme, enorme, enorme. Isso é uma poesia do José Paulo Paz, outro poeta, que olha só, dizendo para Manuel Bandeira, você não é um poeta menor, você é um poeta menor, menor, enorme, enorme. Aí eu fui me deparando com essa poesia que a gente julga sempre menor, né? E quantas poesias já a gente escreve no dia a dia? Quantas poesias a gente ouve pela casa? Será que a gente não pode anotar essas coisas que às vezes a gente acha que é um repertório menor, que a gente não tem o que dizer, que a gente não tem uma gramática, que a gente não tem um estudo evoluído, mas a gente tem palavra. Todo mundo tem palavra aqui. Tem uma avó da qual gosta, tem um irmão do qual gosta, né? Tem um animal de estimação do qual gosta, tem um gato, tem um cachorro, todo mundo tem vivência com a palavra aqui, porque todo mundo se expressa, todo mundo vive, todo mundo dobra uma esquina, não é? Então, eis esse escritor que está aqui, que quis ser poeta, o que é que ele está fazendo aqui, conversando isso tudo? Para chamar vocês para o curso, eu não digo curso, essa convivência com a palavra. Estaremos juntos para ver que vocês podem escrever também, que às vezes aquilo que vocês julgam que é aquilo menor, que aquilo não tem importância, vocês têm muitas palavras guardadas. Eu já até vou jogar uma perguntinha para vocês. Qual é a palavra que só vocês têm? Eita, eu vou repetir que agora complicou. Qual é a palavra que só vocês têm? Só vocês carregam consigo? Eu falei de Sertânia. Sertânia é uma palavra que eu carrego comigo desde antigamente, desde que cheguei aqui com 7 meses. Eu guardo a palavra Sertânia. Saí da minha terra natal com 3 anos de idade, mas a terra natal não saiu de mim. Então, eu posso dizer a vocês que tudo que eu escrevo hoje, eu já tenho vários livros publicados, livros de contos, tenho um romance, histórias que eu inventei, circulo pela literatura já tem um tempo, mas onde eu circulo, eu carrego a palavra Sertânia comigo. De onde vocês são? Como é o nome do avô de vocês? Como é o nome daquela fruta que só vocês gostam? Não é? Como é o nome daquele amigo, grande amigo de vocês? Tudo isto é palavra. Toda palavra lavra, toda palavra colhe, toda palavra pede, toda palavra pode. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Esse versinho, toda palavra lavra, toda palavra colhe, é de um querido amigo poeta, Jobalo, pernambucano. Eu gosto disso, né? De toda palavra colher, de toda palavra lavrar, trabalhar. É o que a gente vai fazer nesse encontro, falando, inclusive, de narrativas muito breves. Por isso que eu fiz aquela brincadeira, era uma brincadeira com o celular, porque o celular se presta muito a isso, né? A gente faz recados muito rápidos, a gente se comunica no Instagram. Quantos escritores, poetas, escritoras, poetas vocês encontraram pelo Instagram, não é? Pessoas que têm exatamente no Instagram aquela oportunidade de ser breve e de dizer alguma coisa que vocês vão replicar e compartilhar com outros parceiros e parceiras. É uma maneira de fotografar o mundo muito rapidamente, né? Então, o que é que a gente pensa? O que é que a gente quer dizer tão brevemente? Né? Usar o Twitter, não sei se vocês têm Twitter,
Uma vez, eu ligado muito a essas narrativas curtas, aí uma amiga chegou para mim e disse: Ô Marcelino, você precisa entrar no Twitter. Aí eu pensei que era um metrô de São Paulo, entrar no Twitter. Eu pensei que era um túnel de metrô, porque eu moro em São Paulo tem 30 anos, viu? A minha história é muito longa e eu vou ser breve aqui. A gente está falando de brevidade, então eu não vou contar a minha história toda. Mas eu estou dizendo que, como eu sou muito ligado às narrativas breves, quando surgiu o Twitter, essa comunicação de 144 caracteres, né, que as pessoas usam hoje para se comunicar, dar um recado, divulgar um trabalho, né, de cada um, de cada uma. Eu estou molhando as palavras. Molhando as palavras é uma expressão linda, né? Colhida no Nordeste. Quando a pessoa vai tomar água, diz: eu vou molhar as palavras. Isso é poesia também. Isso é brevidade também. Isso é maneira de perceber e de ver o mundo, né? Aí disseram: Marcelino, você precisa entrar no Twitter. Eu pensei que era um metrô, mas não. Era essa comunicação breve, porque eu sou muito ligado a essa comunicação breve. E vou dizer por que vem essa minha ligação com essas histórias curtas. No ano de 2004, faz tempo, hein? 2004, quase 20 anos, né? Quase 20 anos. Eu organizei esse livro aqui, ó, Os 100 Menores Contos Brasileiros do Século. O que são os 100 menores contos brasileiros do século? Os 100 menores contos? Então existe isso? Olha só, no ano de 2001, 3 anos antes deste livro, de eu organizar este livro, um professor da Universidade do Rio de Janeiro, Ítalo Morricone, organizou esse livro aqui que vocês devem ter na escola de vocês, os professores devem conhecer, as pessoas que estão aqui me ouvindo, os 100 melhores contos brasileiros do século. Esses 100 melhores contos brasileiros do século, o Ítalo Morricone, esse professor, fez uma escolha mostrando quais eram os melhores contos escritos, né, naquele século, porque era a virada do ano 2000. Aí ele vem de Machado de Assis, a Fernando Bonassi, a Clarice Lispector, enfim. Ele vem a cada década apontando aqueles melhores contos na história da literatura. É um livro muito bom para trabalhar em sala, mas eu já tinha esse desejo de organizar um livro com histórias, olhem só, histórias de até 50 letras. Não são palavras, não. Eu queria histórias de até 50 letras. Letras. Não contava a pontuação, a vírgula, o ponto. Contava a letra. E aí eu convidei vários escritores daquela época para que escrevessem contos de até 50 letras. Será que a gente é capaz de trabalhar isso na minha oficina, no curso, nessa minha prática, né? Nesse nosso encontro? Sim, a gente pode escrever coisas muito curtinhas, coisas que vocês vivem escrevendo, se comunicando nas redes sociais, até abreviando, né, a linguagem, beleza, BLZ, não é comigo, CMG, não é não? A gente não vai se comunicando de uma maneira breve, né, querendo dar um recado, gravando vídeo. Eu não entendo nada de TikTok, mas eu sei que o TikTok deve ser um negócio rápido, né? Um negócio ali gravado de forma que comunique rapidamente, né? Isso aí já vem de muito tempo, viu, meus amigos? Vocês sabem o que é o Twitter e o Tweet. Depois eu fiquei sabendo, né? E entrei no Twitter, mas até que eu não estou tanto lá nessa mídia, não. Isso vem, sabe de onde? Ó, se eu dar um exemplo para vocês, vou mostrar um livro curtíssimo, um livro antigo, que eu não estava vivo quando esse livro estava aqui, nem vocês, nem ninguém, é muito tempo. Ninguém daqui estava vivo nesse período. A Bíblia Sagrada, olha ela aqui. A Bíblia Sagrada, ela é dividida em versículos. O que são versículos? Versos pequenos. Por que a Bíblia tinha esses versículos, 1,1, 1,2, 1,3? Para poder ser facilmente decorada. Preste atenção, a Bíblia do jeito que está aqui na minha mão não existia. Era de forma oral que se comunicava a mensagem, né? Era um passando para o outro a palavra da Escritura, a palavra sagrada. E tinha um efeito de poesia. Por que a Bíblia é escrita daquela maneira? Porque poesia e ritmo e som é mais fácil de a gente decorar e de passar para frente. Aí o que acontece? A Bíblia
Faça um teste. Qualquer versículo da Bíblia dá num tweet. Que coisa moderna é essa? Exatamente. É rápida para poder passar adiante. O que é que vocês fazem? Se comunicando nas redes sociais, se não isso. No Instagram, se não isso. No Facebook, se não isso. Se comunicar rápido e passar para frente, né? Então, olha só, que livro moderno é esse? Aí, a professora pede para vocês estudarem Machado de Assis para poder passar no Enem. Aí vocês ficam desesperados. Ai, caramba, Machado de Assis é muito difícil. Eu não conheço ninguém mais moderno do que Machado de Assis. Sem contar que era um escritor negro, um escritor importantíssimo para a literatura brasileira, que até hoje está aí, estamos falando do Machado de Assis, tal a importância desse escritor. E por que ele era moderno? Porque ele era curto, ele era conciso. Olha só, volta ao livro do Machado de Assis e me diz uma coisa. Como é que uma pessoa escreve um romance com mais de 300 capítulos? É capítulo 110, 120, 130? Isso não parece série aí desses streams, desses filmes que a gente vai acompanhando um seriado um atrás do outro? O cara tinha 140 capítulos, 150 capítulos. Tem capítulo que ele não escreve nada. Vocês podem ver, tem capítulo que ele coloca pontinhos. Tem hora em que ele informa a morte de um personagem por um anúncio colocado um obituário, que chama, né? Aquele anúncio colocado num jornal. Ele matava um personagem anunciando a morte dele em um capítulo, como se fosse um anúncio ali, um obituário de jornal. Eu acho que o Machado de Assis só não fez isso colado, quando eu digo, ele só não fez aquilo desenhado como se fosse um anúncio, porque possivelmente não havia recursos nesse tempo em que ele escreveu para poder desenhar, não é? Eu digo recursos gráficos para poder fazer o que ele pensava, mas ele usava esse sistema de anúncio. Anúncio também, coisa rápida. E ele conversava com o leitor. A gente não conversa com os leitores e nossos seguidores o tempo inteiro? Ele ficava conversando com seus seguidores e seus leitores. Oi, leitora, bem-vindo, bem-vinda. Hoje eu não tenho nada para escrever para vocês. Voltem amanhã. Tem um capítulo dele que é desse jeito. Como é que a gente pode ter raiva de um escritor tão moderno e tão brasileiro e tão negro quanto o Machado de Assis? Moderníssimo. Foi pensando já há muito tempo nesses microformatos, nessa poesia que me tocou pelo que havia de breve e de pulsante, que eu comecei a me aproximar desse assunto, e aí foi quando eu organizei os 100 menores contos brasileiros do século, pensando no livro do professor, do Ítalo Morricone, fazendo uma brincadeira. Convidei o professor para escrever no livro também, e ele ficou muito feliz com a homenagem. Eu já estou mostrando até o verso, olha só, mas tem um verso aqui, o nome dos autores, e tem aqui o nome dessa antologia, publicada em 2004. Aí, como é que esses autores e autoras venceram esse desafio que eu lancei para eles? Escreverem contos de até 50 letras sem contar o título. Sabe por quê? Vou fazer aí uma outra conversa com vocês. A conversa nossa vai ser ainda mais instigante, mais prática, nesse momento que a gente se encontrar em uma sala virtual aqui para conversar, para escrever juntos e juntas, né? Mas foi a partir de um escritor que nasceu na Guatemala, valendo 10 pontos na prova de geografia. Quem nasce na Guatemala é o quê? 1, 2, 3, valendo. Quem nasce na Guatemala? Guatemalteco. É bonito, né? Eu estava falando de bicho de estimação. Se eu tivesse um bicho de estimação, se chamaria guatemalteco. É um nome lindo para um gato bonito que eu tenho em casa. Guatemalteco. Quem nasce na Guatemala, esse país maravilhoso. Olha só, ele nasceu na Guatemala e escreveu várias histórias, várias fábulas, vários contos, mas ele ficou famoso por escrever
o seguinte microconto. Não é o menor do mundo, mas é com certeza o mais famoso. Ele escreveu o seguinte: quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. Eu vou repetir. Como é que a pessoa fica famosa escrevendo tão pequeno? Vamos repetir? Quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. 37 letrinhas. Em português, né? Ele escreveu na sua língua de origem. Por isso que eu fiz o desafio para vários autores e autoras. Escrevam contos de até 50 letras, sem contar o título. Já que ele ficou famoso com 37 letras, vamos ver o que cada um apronta. E aí foi feito o desafio. Participaram desse desafio Manuel de Barros, Lígia Fagundes Telles, Glauco Matoso, Moacir Scliar, muita gente, André Del Fuego, muita gente participou e mandou contos extraordinários para essa antologia. Lígia Fagundes Telles, essa grande escritora brasileira que nos deixou recentemente, ela mandou um microconto que eu acho genial. Ela mandou um microconto só em diálogos. Assim, um microconto que um fala, o outro fala, né? O diálogo ali, não tem ninguém contando a história. Aparece a fala imediatamente ali na escrita. Então, o diálogo deste microconto dela é o seguinte: fui me confessar ao mar. E o que ele disse? Nada. Eu vou repetir. Fui me confessar ao mar. E o que ele disse? Nada. Olha como o poeta é maravilhoso, né? Toda palavra lavra, toda palavra colhe. O nada aí explode em ressignificação, né? Depois eu fui pesquisando essas escritas outras e aí me deparo com um autor americano chamado Ernest Hemingway. Olha como eu pronuncio bonito. Meu inglês é péssimo, mas o Hemingway é de tanto ouvir falar, mas é um Hemingway com um sotaque sertanejo, Ernest Hemingway. Ele escreveu um livro muito curtinho, muito conciso, concisão é economia de palavra ali. Ele escreveu um livro chamado O Velho e o Mar, muito pequenininho, é um clássico. Vocês podem ler rapidinho e ver como ele faz frases curtas ali, né? E ele tem um microconto também muito famoso. O microconto dele é assim: vendem-se sapatos de bebê nunca usados. E o que eu gosto do microconto é que a gente para pensar, né? A gente vira coautor ou coautora. A gente escreve junto. Porque quando tem pouco espaço para você dizer algo, para explodir algo, você depende do leitor e da leitora para escrever junto. Vamos repetir? Vendem-se sapatos de bebê nunca usados. Você diz, mas isso é microconto? Isso é uma narrativa? Pensa sobre. A gente fica pensando, não fica? A gente fica pensando, o que se trata? Que bebê é este? Ou no conto do Augusto Monterroso, que dinossauro é este? Então a gente fica escrevendo junto, pensando. O que eu gosto do microconto é que é uma história que se completa pelo que a gente imagina, pelo que a gente pensa. Quando o Manuel Bandeira, lá na minha infância, me disse desse bicho comendo comida no lixo, catando comida entre os detritos, eu completei com a minha realidade e aquilo modificou a minha vida, que eu passei a olhar as coisas de uma outra maneira. Esses escritores todos nos ajudam a fazer isso. Aí o meu convite é mostrar que vocês também podem escrever, podem pensar o mundo ao redor de vocês, né? Podem trazer palavras que só vocês têm, podem escrever esses microcontos, que a gente vai fazer exercícios dessas micro narrativas, não é? Agora, por falar em Hemingway, eu já vou lançar um desafio para vocês, para quem me encontrar lá na frente. Aí, lá nos Estados Unidos, eles fizeram essa antologia em inglês. Eu tenho ela, ó. Sabe o que eles fizeram aqui? Eles reuniram 100 escritores e escritoras americanos e americanas para escreverem contos
de 6 palavras. Agora foram palavras, não foram letras. 6 palavras. Por que 6 palavras? Vou molhar as palavras de novo. Aliás, eu não vou molhar as palavras, não. Eu vou chamar os nossos comerciais. Não tem comerciais, não é? Não há comerciais. O que é a propaganda, aqueles comerciais entre uma novela maior e outra, se não um recado também rápido para dar para vocês? Mas ali é para vender um produto, não é para pensar, né? Então, a literatura é rápida e concisa para outros desdobramentos, não é? Eu brinquei com vocês só para mostrar que essa linguagem vapt-vupt está em todo canto. Agora, evidentemente, a literatura traz esse vapt-vupt para você pensar mais demoradamente sobre o que leu. Estava falando desse livro. Só entre a gente. Os Estados Unidos gostam de imitar o Brasil, viu? Porque eu lancei essa antologia antes da deles. Eu lancei essa antologia antes. Não existia. Eu fui parar até naquele Guinness Book. Olha o meu inglês de novo. Eu fui parar no Guinness Book porque nunca na história mundial ninguém reuniu 100 autores e autoras para fazer um desafio de microrrelato. Aí depois os Estados Unidos fizeram. Me imitaram. Não é isso? Muito bem. É isso que a gente tem que fazer. Brincadeiras à parte, eles reuniram neste livro 100 autores e autoras americanos e americanas para escreverem contos de 6 palavras por causa do Ernest Hemingway. Vendem-se sapatos de bebê nunca usados. No original em inglês, são 6 palavras. No original traduzido para o nosso português, são 7 palavras, porque palavras a gente conta tudo, né? Vendem-se sapatos de bebê nunca usados. São 7. Mas aí vamos ao desafio dessa antologia americana. Escrevam microcontos com 6 palavras. E agora? Tem desafios que eu faço em dupla. Uma pessoa dá 3 palavras para a outra, para ver como ela resolve, porque ela só tem 3 palavras ali para resolver a narrativa. Vou dar um exemplo prático de um exemplo que aconteceu em uma das minhas oficinas de criação, de escrita, né? Um menino deu para o outro a seguinte frase: entrei no elevador. Isso é uma ação, né? Entrei no elevador. 3 palavras. Você só tem 3 palavras agora para completar a história. Entrei no elevador. Aí o outro menino completou. Não tinha elevador. A gente não fica parado? Fica. E que maravilha, né, esse jogo entre esses dois meninos, que não são escritores, assim, não estão pensando em ser escritor, mas formulam um pensamento, o humor, né? A sacada. Quando eu digo sacada, é aquilo que você, né, tem uma ideia, você tem ali um truque, você despista, você desdiz, você dá um outro significado àquele conteúdo. Lembremos da Lígia Fagundes Telles, fui me confessar ao mar, e o que ele disse? Nada. Eita! É muita coisa para contar para vocês num tempo tão curto. Isso aqui é um primeiro momento, um primeiro alô, um primeiro, né, breve contato que eu estou tendo com cada um e cada uma aqui, para dizer que tudo isso a gente vai discutir nesses encontros posteriores, nesse projeto tão bonito chamado Motirô. Motirô, descobri que é uma palavra tupi-guarani, uma palavra aí que vem da língua originária nossa, indígena, né? O tupi-guarani. Significa motirão. Está todo mundo junto ali para se ajudar. O que é a literatura, se não esse motirão constante, né? Esse motirô, na verdade, eu ia dizer, esse motirô
constante de pessoas ali se juntando para produzir juntos. Vai ser isso o nosso encontro. A gente vai falar, por exemplo, acho que agora não tem mais, mas você já deve ter ouvido falar de frases de para-choque de caminhão. Frases de para-choque de caminhão. Quando você estava dirigindo na estrada, você parava atrás de um caminhão e tinha uma frase ali atrás do caminhão, enquanto você não passava o caminhão com toda a segurança de trânsito, evidentemente. Né? Às vezes era uma frase ali de um conteúdo religioso, um conteúdo de esperança, um conteúdo de trabalho, um conteúdo de saudade, não é? Muita saudade, porque os motoristas aí vivem atravessando o Brasil cheio de muita saudade. Aí queriam dizer dessa saudade num tempo muito breve, em que você estacionasse ou estivesse parado ali atrás do caminhão, não é? E os provérbios que a gente ouve do nosso pai, da nossa mãe, não é? Minha mãe tinha uma frase que eu adorava, e durma e se acorde com um barulho desses, durma e se acorde com uma zoada dessas, né? Quem não já ouviu isso aí? Quem não já ouviu isso falado? E isso é um ensaio, depois eu vou dizer para vocês o que é um ensaio, é um pensamento sobre a situação que está acontecendo ao nosso redor, né? Estou sem dinheiro, está difícil aí para sobreviver, durma e se acorde com uma zoada dessas. É uma maneira de você pensar o mundo com uma frasezinha, inclusive sonora, né? Dizem, por que o nordestino fala tão cantado? Porque tem que se comunicar também, se comunica pelas quadrinhas, batatinha quando nasce, né? Se esparrama pelo chão, aí muita gente completa com mais 2 versinhos, esses 2 versos que são clássicos, que a gente já ouviu em qualquer lugar, né? Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão, dona do meu coração, não tem uma coisa assim? Isso são quadrinhas, versos de 4, poemas de 4 versinhos, são muito usados, né? E a gente canta muito também, tem muitas músicas que a gente canta, muitas coisas que a gente faz nesse espaço tão breve para dizer de uma saudade, de um amor, de uma injustiça social, né? de uma declaração de afeto ao nosso avô, à nossa avó, ao nosso irmão, à nossa irmã, à nossa professora, ao nosso professor. Tudo isso é expressão, e expressão tem que ser usada para a gente soltar a nossa voz, a nossa escrita. Quem disse que a gente não pode escrever? Quem disse que a gente não pensa o mundo? Quem disse que esses formatos muito breves que nós utilizamos nas redes sociais, isso não pode ser um meio de comunicação daquilo que eu estou sentindo, comunicação tão antiga, né? Comunicação pelo sentimento e pela vontade de dizer o que nós vamos conversar aqui, que nós vamos conversar juntos e juntas, neste mutirão, neste motirô, neste encontro de pessoas aí de diversos cantos do Brasil. É uma celebração à expressão, é uma celebração à nossa autoconfiança de que podemos escrever, e também isso vai ajudar a gente a ler o mundo e a ler os livros. Eu vou também conversar com vocês com uma leitura, né, de um soneto, por exemplo, é uma leitura de um mundo, como a leitura de um conto é a leitura de um mundo, como que eu escolhendo uma palavra daquele soneto, uma palavrinha só do soneto que vocês leem na escola, você escolher uma única palavra daquele soneto, você pode interpretar o soneto inteiro. Eita danado, agora eu vou passar no Enem. Agora eu tenho certeza que vou conseguir passar no Enem. Ele vai dar dicas de como interpretar um texto? Sim, porque interpretar o texto é interpretar o mundo, interpretar o texto é escrever junto. É o que a gente vai fazer, escrever juntos e juntas nessa jornada. Espero por vocês, esse pernambucano que foi transformado pela poesia. A poesia que a gente não dá nada por ela, né? Uma poesia enorme, 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 enorme. É um contato enorme com a poesia, com a escrita e com vocês. Eu quero saber de vocês. E saber de vocês é saber por meio dessa escrita que vocês nem julgam que possam escrever. Então vamos escrever juntos uma nova história, breve e confiante. Até breve. Beijo imenso para vocês todos e todas. Fiquem bem e cuidem-se. Tchau.